Passando um pouquinho para frente, falando um pouco sobre misturas, vamos aqui analisar o conceito colocado no nosso material. Mistura, pessoal, não, né? Mistura é um composto formado por duas ou mais substâncias, tá? Composto formado por duas ou mais substâncias, cada uma delas sendo denominada componente. Então, vamos pegar aqui nosso primeiro exemplo. Aqui eu tenho a água e aqui eu tenho o óleo. Eu tenho duas substâncias bem diferentes, não é? Quando eu junto essas duas, o que acontece? Quando eu junto essas duas substâncias, a água e o óleo misturam? Não, não misturam. O óleo fica na superfície devido à densidade, que nós veremos mais à frente um pouquinho. Calma aí. Então, aqui eu tenho dois componentes, tá? Eu tenho a água e tenho o óleo, tá bom? Dando continuidade, em relação ao aspecto visual de uma mistura, é possível classificá-la de acordo com o número de fases. Fase é cada uma das porções que apresenta aspecto visual homogêneo. Olha só, aqui foi afirmado que nós temos uma substância aqui, vamos voltar, nós temos uma substância que é a água, temos uma substância que é o óleo, e as duas substâncias formou água e óleo. Ou seja, aqui eu tenho dois componentes, certo? Tá, o número de fase, ele é dado de acordo com a homogeneidade. Quando eu falo homogêneo, eu me refiro a substâncias que, por exemplo, sal e água, que é dado o exemplo aí abaixo. Se você colocar sal na água, você vai mexer, até que o sal vai ser totalmente diluído, dissolvido, tá? Então, no final, dependendo da quantidade de sal que você colocar, claro, no final você não vai conseguir ver o sal, porque vai estar homogêneo, tá? Quando eu falo de homogêneo, eu me refiro, por exemplo, a uma matéria que se junta a outra e transforma em uma só homogênea, você não consegue diferenciá-las. Aqui no caso do óleo e da água, eu consigo diferenciar sim, porque o meu óleo ele fica na superfície, ele não se junta à água devido às propriedades que são diferentes, tá? Então aqui nós temos dois componentes, que é a água e o óleo, e nós temos também duas fases, tá bom? Duas fases, ok? Tá bem nítido aqui, a fase do óleo e a fase da água, tá? Aqui eu tenho a água e tenho o sal. Misturei os dois, transformou em água e sal. Não deixa, tá? Aqui não deixa de ter dois componentes, que é água e sal, tá? São diferentes, um é sólido, outro é líquido. Mas e aí? Quantas fases nós temos aqui? Vocês estão conseguindo ver o sal? Não, né? Então, ele está homogêneo. Então, aqui nós temos apenas uma fase. Certo? Ficou claro, gente? Dá sequência aqui, qualquer coisa, só chamar lá no Classroom, ok? Aqui eu falo sobre os tipos de misturas que tem, né? Que é a mistura homogênea e heterogênea, que eu acabei de explicar agora.
Na mistura homogênea, toda a mistura aparece numa única fase, como por exemplo a água e o sal. E já na mistura heterogênea, nós já temos duas fases, que é no caso a água e o óleo. Pode acontecer de ter até 3 fases ou até mais, dependendo do material que vocês tiverem em mãos, certo? Passando um pouquinho para frente, ainda continuando sobre essa parte de substâncias, de quantidade de fases, nós temos aqui sistemas. Esses sistemas são classificados em bifásicos e trifásicos. Os bifásicos têm duas fases, tá? Bi vem de duas, né? E trifásicos, 3 fases, tá? A água e o óleo, por exemplo, aqui no final nós temos duas fases. Tem a fase do óleo e a fase da água, então ele é bifásico, tá? E aqui, vamos analisar essa substância que eu coloquei aqui para vocês. Aqui nós temos areia, deixa eu apagar aqui, ficou em cima. Nós temos areia, temos água e temos óleo. Percebam que eles não se misturaram, devido à densidade que a gente vai ver mais à frente, tá? Eles não se misturaram. A areia ficou no fundo, a água no centro e o óleo por cima. Então, aqui nós temos 3 fases. Por isso é classificado como trifásico, tá? É bem simples. Essa questão aqui, ela foi dada no material de vocês. Dê exemplo de sistemas homogêneos e heterogêneos vistos em seu cotidiano, seja em casa, trabalho, escola, estágios ou na comunidade, tá? Eu quero que vocês respondam essa questão para mim. Eu vou publicar ela lá no Classroom, tá? Vocês vão responder lá para mim. Vou publicar para vocês responderem digitado, tá beleza? Lembrem-se dessa atividade. Apenas uma questão, talvez quem já fez, refaça, procura novos exemplos. Eu quero que cada um dê 4 exemplos, tá? Então fiquem atentos.